A história começa com um monólogo de um garoto hospitalizado com problemas, que sempre foi aficionado por jogos desde criança. Os jogos se tornaram uma parte importante de sua vida, e ele ficava extremamente frustrado sempre que perdia. Normalmente, ele colocava a culpa no próprio jogo. Eventualmente, ele se cansou da repetição dos jogos e jogou seu Nintendo Switch no chão, pois percebeu que os jogos simplesmente não eram mais divertidos. Era um pouco como a vida real. No entanto, ele sabia que quase todos os gêneros de jogos estavam agora repletos de lançamentos monótonos a cada ano. Ele percebeu que quase tudo neles era igual. Os mundos eram repetitivos e as histórias eram copiadas umas das outras, e as pessoas concordavam com ele na internet. Ele ficava deitado na cama do hospital, perguntando-se se encontraria algum jogo empolgante para jogar novamente. Foi então que, como um milagre em andamento, ele encontrou Dungeon and Stone, aparentemente o jogo que fazia o jogador fazer de tudo para progredir. Isso chamou sua atenção imediatamente. Era um belo jogo indie de RPG com lindos gráficos de pixel em 2D. O garoto pesquisou sobre ele e descobriu que estava disponível apenas em inglês. Ele se perguntou se iria gostar dele. No entanto, como qualquer jogador sensato, ele o iniciou porque era um jogo gratuito que chamou sua atenção. Após iniciar o jogo, ele teve que escolher uma classe. Havia várias opções, desde as classes regulares como humano e anão até algumas estranhas como peludo e fada. Ele sabia. Ele não pretendia jogar o jogo por muito tempo e clicou em bárbaro apenas por diversão. Ele foi lançado no jogo e não jogava um jogo assim há algum tempo. Sentiu como se fosse uma distração casual, e quanto mais jogava, mais entendia sobre o jogo. No entanto, de repente, ele verificou a hora e já era 22 horas. Ele estava viciado e completamente apaixonado por esse jogo. Percebeu o quão divertido era e isso foi uma surpresa para ele. O jogo tinha algumas coisas que poderiam fazer ou quebrar a jogabilidade para diferentes jogadores. Era obrigatório ter um personagem NPC em sua equipe. Além disso, se você morresse, teria que começar tudo de novo devido ao seu sistema de morte permanente. Ele se divertiu muito no começo, mas à medida que o jogo ficava difícil e ele perdia seu progresso várias vezes, isso se tornava frustrante. Ele gritava e se exaltava no quarto do paciente e tinha que se desculpar constantemente com a equipe por ser tão barulhento. No entanto, ele estava determinado e começou a memorizar o jogo. Era obstinado e queria vencê-lo a qualquer custo. O jogo era um pouco como Dark Souls, com poucos tutoriais, mas o garoto tinha ambição e queria vencê-lo, não importa o quão difícil ficasse. O tempo passou rápido. Ele começou a jogar quando ainda estava no hospital, fazendo trabalhos estranhos e até mesmo entrando na universidade e se formando. E até mesmo agora, quando ele estava trabalhando em uma empresa prestigiosa, ele continuava tentando vencer o jogo. Ele experimentava diferentes classes, morrendo repetidamente. Ele alcançava níveis mais altos, mas nunca conseguia se tornar consistentemente bom nisso. Agora, 9 anos haviam se passado. E finalmente nosso garoto tinha chegado à sala do chefe final, intitulada Portões do Abismo. Ele estava extasiado, quase certo de que ninguém mais tinha chegado a esse ponto. Sua alegria era indescritível. Agora ele estava animado ao entrar na sala do chefe final, e o jogo lhe perguntou se ele estava pronto. Ele clicou no botão sim rapidamente e recebeu um aviso. Dizia que talvez ele nunca mais voltasse se entrasse. Ele não pensou muito nisso e clicou em sim novamente. Ele se perguntava o que isso significava e por que o jogo tinha uma pergunta tão sinistra para ele. No entanto, não importava, porque ele havia sacrificado muito para chegar a esse ponto, e sua obsessão o estava levando em direção a isso. A tela de carregamento começou enquanto pensamentos corriam por sua mente. Ele tinha certeza de que não venceria o chefe na primeira tentativa, e teve que reunir o máximo de informações possível para a primeira batalha. Sua mente vagava pensando em como seriam os padrões de ataque do chefe, sobre seus atributos e suas habilidades supremas. Ele também se sentia um pouco confiante, imaginando como seria vencer o chefe na primeira tentativa. O carregamento terminou e agora ele entendeu o significado da pergunta. O jogo deu as boas-vindas ao abismo e disse que o tutorial estava completo. Ele notou o texto em coreano na tela, o que o confundiu, já que ele pensava que o jogo só suportava inglês. Essa confusão se transformou em raiva quando ele lembrou todo o trabalho incansável que teve para aprender inglês durante 9 anos. Uma mensagem apareceu dizendo que a verificação do usuário estava concluída, o que resultou em uma enorme explosão de luz brilhante emitida de seus 2 monitores. Nosso herói ficou chocado, pois a luz quase o cegou e ele sentiu uma onda de dor percorrendo seu corpo. Ele estava questionando tudo sobre a vida quando a transmissão começou. O quarto ficou vazio, com apenas a tela do seu computador brilhando intensamente, enquanto nosso herói perdia a consciência.
Ele acordou com uma voz alta parabenizando alguns jovens guerreiros. A voz era de um homem que lhes dizia que eles iriam deixar o lugar sagrado. A confusão de nosso herói só aumentava, imaginando quem estava falando. E quando ele abriu os olhos novamente, viu o homem dizendo-lhes que eles se tornariam guerreiros de verdade. Ele estava cercado por jovens guerreiros bárbaros ao seu redor, enquanto um chefe dava um monólogo. Ele não podia acreditar. Um mundo irreal estava diante dele. Essas pessoas usavam tochas em vez de luzes, eram bárbaros musculosos em todas as direções, e um velho chefe estava fazendo um discurso. O velho homem disse-lhes para escolherem uma arma que melhor se adequasse a eles. O protagonista se perguntava o que o velho homem queria dizer com isso. Além disso, questionava como ele conseguia entender a linguagem única que eles estavam falando, pois estava certo de que nunca a tinha ouvido antes. E por que ele estava ali em primeiro lugar? Isso era o que ele se perguntava mais. No entanto, ele se certificou de se acalmar primeiro e ele pensou nisso como a introdução de um jogo muito difícil e sabia que precisava entender o que estava acontecendo primeiro e que deveria coletar informações. Ele olha para o seu corpo e fica surpreso ao ver que é feito puramente de músculos, com mãos ásperas e o corpo coberto de tatuagens. Ele foi gerado neste mundo como um belo e musculoso bárbaro. Ele questiona se isso realmente é ele. O antigo chefe começa a chamar as pessoas para que escolham suas armas. Primeiro, ele chama Karek, o terceiro filho de Vanon, que se aproxima do antigo chefe. Karek agarra uma arma pelo cabo e acaba sendo um machado de 2 gumes, uma escolha que o chefe respeita. Ele lhe dá o título de guerreiro antes de chamar uma mulher chamada Inar. Isso desperta uma reação em nosso herói, pois ele percebe que essa situação lhe é familiar. Recebemos uma explicação e à medida que os jovens guerreiros começam a escolher armas para si mesmos, eles recebem espadas, lanças, martelos e machados, sendo reconhecidos como guerreiros da tribo. De repente, ele percebe que o chefe está dando a bênção de Raftonia aos guerreiros, provavelmente algum tipo de divindade. Ele tem certeza de que foi lançado no mundo da masmorra e da pedra. Ele percebe que escolheu ser um bárbaro anteriormente enquanto estava jogando o jogo e agora se tornou seu personagem. Ele questiona a própria realidade, perplexo com como isso poderia ter acontecido. Ele simplesmente não consegue acreditar, até que um homem ao seu lado diz em voz alta que o jovem homem trançado tem olhos confusos e uma expressão de angústia em seu rosto enquanto questiona por que está ali. Nosso herói rapidamente percebe seu comportamento, notando algo diferente nele. Ele chega à conclusão de que pode não ser o único outro jogador que entrou no jogo. De repente, ele ouve o grito alto do chefe, perguntando quem falou. Nosso herói olha para frente e o grandalhão está encarando-os ferozmente. Ele olha diretamente nos olhos de nosso herói, perguntando se foi ele. Claro, nosso personagem nega, pois ele simplesmente não disse nada. Naturalmente, o herói e o chefe ambos olham para o cara trançado com expressão irritada, enquanto ele mesmo está coberto de confusão em relação a tudo isso. O chefe olha para o homem trançado, afirmando que foi ele. O homem trançado pergunta novamente se aquilo é a masmorra e a pedra. No entanto, antes mesmo de terminar sua frase, o chefe levanta seu machado e o balança, cortando o homem trançado com um único golpe de seu grande machado. O sangue se espalha por todos os lugares e respinga em nosso herói também. E o pânico dentro do seu corpo começa a aumentar ainda mais. Ele não consegue acreditar que um ser humano real foi cortado na sua frente. No entanto, como o chefe está parado na frente dele, ele precisa manter a compostura. Se ele mostrar qualquer sinal de emoção, ele pode ser cortado pelas mãos do bruto sedento de sangue também. O chefe bárbaro afirma que o homem que ele acabou de cortar estava possuído por um espírito maligno. Enquanto guarda sua arma, ele diz a todos para esquecerem o que ouviram e seguir em frente. Eles continuam com a cerimônia de passagem para a idade adulta e nosso herói tem uma revelação. Veja bem. Há 3 coisas que você precisa saber. A primeira é que qualquer pessoa que surge no jogo é considerada um espírito maligno. A segunda é que você se torna um alvo imediatamente se alguém descobrir que você é um espírito maligno. A terceira é que poderia ter sido a cabeça do nosso herói rolando pelo chão. Então, ele toma uma decisão e percebe completamente que não pode ser descoberto durante todo o seu tempo no jogo. No entanto, há um problema. Ele não sabe seu nome. E o chefe está quase exclusivamente chamando as pessoas pelos seus nomes. Ele amaldiçoou o jogo por nem mesmo lhe dar seu nome, para que pelo menos ele pudesse se manter vivo no início. Agora, ele precisaria adivinhar seu nome, mesmo que sua vida literalmente dependesse disso. Há apenas uma coisa a fazer agora, e isso é arriscar. Ele aperta as mãos nervosamente enquanto o chefe chama o nome Bjorn. Ele espera e conta até 2, esperando ver se alguém mais se apresenta. No entanto, ninguém o faz.
e assim ele decide que esse será seu nome daqui para frente. O velho chefe chama o nome Bjorn novamente. Nosso herói, que agora chamaremos de Bjorn, sai e fica em frente ao chefe, fazendo contato visual intenso. Eles quase têm uma espécie de competição de olhares, enquanto os olhos amarelos brilhantes do chefe encontram os olhos castanhos de Bjorn. A tensão pode ser sentida na aura ao redor dos dois gigantes, e de repente o chefe pede a Bjorn para escolher uma arma, com uma expressão jubilante. E isso acalma Bjorn porque ele sabe que se escondeu bem. Ele está feliz por ter encontrado um nome para si mesmo neste mundo ameaçador, Leorn, filho de Jandal. Agora ele precisava tomar uma decisão que era de extrema importância, escolher uma arma. Barbarians não têm talento para magia e precisam confiar em sua força física. O plano de jogo de Bjorn era desenvolver seu personagem como um lutador de combate corpo a corpo. Então, ele decidiu escolher uma arma que se encaixasse bem nesse estilo de jogo específico, e começou a estender a mão em direção à arma. O chefe olhou para ele de lado, questionando sua decisão. Você vê, nosso protagonista escolheu um escudo, de todas as coisas. Ele sabe que essa pode ser a melhor decisão que tomou até agora, já que tem 1 ano de experiência jogando o jogo e escolhendo uma arma. Agora ele foi proclamado um guerreiro pelo chefe. Uma janela de notificação aparece com suas estatísticas, indicando que a sincronização foi concluída. E mais uma vez vemos a sala vazia com uma tela de computador onde Bjorn costumava jogar. Ele tem um nível de item geral de 24+, e seu registro diário foi atualizado. Em seguida, vemos uma janela de estatísticas que nos conta um pouco mais sobre ele. Ele pode estar no nível 1, mas possui alta capacidade física e mental. Antecedentes da classe de Bárbaro. Quando Doran jogou pela primeira vez essa classe, ele escolheu a espada grande como sua arma porque achou que era legal. No entanto, isso levou a morrer várias vezes de maneiras brutais para diferentes criaturas demoníacas. Ele ficava bastante frustrado com sua incapacidade de sobreviver no jogo e se perguntava como maximizar uma construção com foco na sobrevivência. Ele experimentou várias armas, desde o machado duplo até o martelo e o chicote. Ele percebeu que as construções Berserker não eram adequadas para a sobrevivência. Ele mal conseguia se recuperar depois de uma luta no jogo, sempre machucado e ensanguentado, com pouca capacidade de sobrevivência. No entanto, um dia, enquanto vagava por uma cidade no jogo, seus olhos se fixaram em um escudo e ele teve uma epifania. Por que ele não poderia jogar com a classe de Bárbaro como algo além de um causador de dano? Afinal, eles são uma classe com alta vitalidade e força e apesar de não ser tão bom em resistir a danos quanto um anão, essa classe pode suportar golpes poderosos e sobreviver. Ele costumava ter dúvidas sobre essa construção em particular, pois seria um pouco difícil de aprender e dominar. No entanto, Bjorn não queria desperdiçar todo o seu tempo e esforço em pesquisas, então decidiu seguir em frente mesmo. Assim, a cena muda para uma explosão dentro de uma masmorra. É aqui que aprendemos o poder dessa construção. Vemos o cadáver de um pássaro gigantesco com o rosto espancado em uma polpa ensanguentada, enquanto nosso herói Bjorn segura seu escudo e martelo. Ele derrotou um dos chefes mais difíceis com essa construção, e é aí que ele percebeu que essa construção é extremamente poderosa. Ao entrar nesse pesadelo horrível que se tornou realidade, nosso herói estava confiante de que tomara a melhor decisão possível e não se arrependeria. Um homem grita para os trabalhadores abrirem os portões dentro da grande fortaleza bárbara. O portão começa a se abrir lentamente enquanto os jovens guerreiros o observam. Esse portão leva ao primeiro teste deles. Você vê, todo bárbaro que chega à maioridade deve passar por este labirinto labiríntico, e nosso herói está um pouco nervoso sabendo dos horrores que os aguardam. Esse é o único caminho para a cidade, e à medida que os portões começam a se abrir, Bjorn sente o nervosismo aumentar. Os portões estão se abrindo e o chefe está animado. Ele grita o nome em Raftonia enquanto incentiva os jovens guerreiros a partirem. Ele grita com todas as suas forças, dizendo-lhes que seus destinos estão naquele lugar. A multidão irrompe com energia e empolgação. Vemos esses homens e mulheres, todos com igual poder e o desejo de lutar. Eles correm em linha reta em direção aos portões com total determinação, e nosso herói Bjorn está entre eles, correndo junto por enquanto. No entanto, ele está mais focado em sobreviver do que ser apenas um bruto ignorante como os outros. No entanto, enquanto segue, uma pergunta começa a incomodá-lo. Ele se pergunta se eles sequer sabem para onde estão indo. Depois de um tempo correndo ao redor, todos param. Um dos homens, com um corte de cabelo estilo mullet e uma figura robusta, dá ordens aos outros. Ele diz que podem ter se perdido. A multidão não está feliz com isso, gritando e culpando o jovem líder, dizendo que Karak, o terceiro filho de Venom,
os levou pelo caminho errado e não é capaz de liderá-los. Durante essa comoção, nosso herói começa a perceber a mente completamente tola desses bárbaros. Ele sabe que ninguém teria feito melhor mesmo se estivessem na posição de liderança naquele momento. Carrick admite que não está apto para liderar e renuncia ao cargo. Uma mulher loira, de cabelos longos e corpo musculoso, assume seu lugar. Ela declara que será responsável por liderar todos dali em diante. O nome dessa mulher era Einar. A multidão obviamente concorda com essa decisão, pois a considera uma guerreira sábia. Ela sorri intrigantemente ao olhar para a multidão, mas nosso herói não está convencido. Acontece que ele estava certo, porque ela rapidamente admite que também está perdida, e a multidão se desespera novamente. As pessoas estão perdendo a cabeça, gritando umas com as outras e discutindo sobre como precisam chegar ao labirinto dentro de um determinado tempo. Começam a indicar uns aos outros para liderar, sem realmente pensar muito sobre isso enquanto entram em pânico e gritam ao redor. Enquanto isso, Dora está apenas parado ali como um espectador, se perguntando se esses idiotas têm alguma noção de como parecem ridículos. Ele quer chegar ao labirinto a tempo, mas não quer chamar a atenção para si mesmo, então ele elabora um plano e se aproxima de Dar. E ela o reconhece, mas se pergunta se ele está lá para intimidá-la também. Ele diz que não é o caso, mas deseja mostrar a ela o caminho para o labirinto. E Dar fica chocada, seus olhos se abrem amplamente, pois ela se pergunta como. Então, ele aponta para um grupo de aventureiros com diferentes classes e diz a ela para simplesmente segui-los. Esses mesmos aventureiros os olham com desprezo, chamando-os de selvagens e questionando sua inteligência. E Dar entende e diz que tentará a ideia dele. Ela volta para os bárbaros e diz que encontrou um caminho, e os idiotas sem cérebro começam a elogiá-la novamente, enquanto Bjorn os observa com decepção. Eles começam a viajar mais uma vez e eventualmente chegam ao labirinto. É um grande portal roxo, daqueles que você olharia e se perguntaria como não emitia luz suficiente para ser visto a quilômetros de distância. A multidão está extasiada ao olhar para ele, chamando de Dimensão Sagrada de Babel. Bjorn olha para o labirinto incrédulo e começa a questionar se entrar nele agora é a escolha certa ou não. Ele se pergunta se alguém perceberia se ele decidisse se afastar agora mesmo. Ele sabe que nunca teve experiência em lutar na vida real. E ele tinha passado a maior parte de sua vida hospitalizado também. Ele está suando nervosamente enquanto calcula se seria capaz de lutar contra um único monstro no labirinto. Ele pensa se existem outras maneiras de pagar os impostos de Raftonia. Foi quando ele se lembrou do imposto de Raftonia, que era um dos sistemas mais irritantes do jogo. Todo cidadão em Raftonia precisa pagar impostos, e se não o fizerem, é uma execução instantânea. Claro, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro no jogo, mas a mais comum é entrar no labirinto e lutar contra monstros. Existem também algumas outras opções comuns, como trabalhar em lugares como bares. No entanto, ele é um bárbaro, então automaticamente é desprezado pelo resto de Raftonia, e não pode encontrar trabalho onde sua segurança seja garantida. Bárbaros simplesmente não têm permissão para fazer qualquer tipo de trabalho normal, então eles são obrigados a lutar. É por isso que eles são a única classe que recebe uma arma gratuita no início. Ele não quer entrar no labirinto, está inseguro de suas habilidades, mas ele literalmente só se abre uma vez por mês, então se ele não entrar agora, terá que sofrer em silêncio por um mês. E de alguma forma sobreviver sem dinheiro. O pânico começa a se instalar em nosso herói, Bjorn, enquanto ele analisa sua situação e se pergunta como ele conseguiria sobreviver se não entrasse no labirinto neste exato momento. Ele deseja entrar no labirinto, mas seus pés simplesmente não se movem e seu corpo não o escuta. De repente, ele ouve seu nome sendo chamado por uma voz doce e uma mão se coloca em seu ombro. É a Einar e ela olha para o protagonista com uma expressão preocupada. Ela diz a ele que os outros guerreiros já entraram e que eles devem entrar juntos, pois não tem muito tempo. O portal está diminuindo à medida que o tempo passa e restam apenas 5 minutos até que ele se feche, de acordo com um homem que está cantando. Bjorn ainda está em dúvida enquanto diz a Einar para entrar primeiro e que ele a seguiria. Ela dá seu primeiro passo em direção ao portal, e paralisa, olhando para Bjorn. Ela agradece a ele por sua ajuda, e ele diz que ela não precisa agradecer. Ela se vira e pergunta como ela poderia se tornar sábia como ele. Ela diz que nunca viu um bárbaro tão inteligente quanto ele antes e que deseja ser como ele. Internamente, ele fica furioso, mas decide dar uma resposta vaga. Ele diz a ela que ela sempre deve pensar antes de agir. Com isso, ela sorri lindamente e agradece pelo conselho. Ela promete retribuir sua ajuda se ela retornar do labirinto.
Ele percebe que ela não tem medo da morte e observa que os bárbaros são as mesmas criaturas destemidas na vida real como eram no jogo. Ele pergunta se ela tem medo da morte, curioso para saber qual será sua resposta. Ainar olha para ele por um momento, pensando antes de falar. Ela diz que é natural ter medo da morte, pois o medo da morte está dentro de todos. Ela continua dizendo que definitivamente tem medo de morrer, mas ela nasceu como uma guerreira. Se ela não lutar, ela morrerá. Isso deixa uma expressão de surpresa no rosto de Bjorn. Ele reconhece que os bárbaros não são muito diferentes dele mesmo. Ele simplesmente não tem escolha a não ser lutar. Se eles não matarem monstros, não sobreviverão ao desafiador Raftonia. Ainar começa a se afastar e diz a ele que eles devem sobreviver. E enfrenta adversários mais formidáveis. O som de choques e rugidos ecoa pela caverna, criando uma atmosfera sinistra. O tempo parece se confundir à medida que Bjorn se aventura mais profundamente nas profundezas da caverna de cristal. Ele supera armadilhas, resolve quebra-cabeças e enfrenta adversários mais formidáveis. Sua determinação e instintos de sobrevivência o impulsionam para frente, apesar da natureza traiçoeira do labirinto. Horas se passam, e Bjorn se encontra exausto, mas animado. Ele encontrou tesouros valiosos e adquiriu novos conhecimentos sobre os segredos do labirinto. A adrenalina correndo em suas veias alimenta sua determinação de seguir em frente. Finalmente, após o que parece uma eternidade, ele chega ao coração da caverna de cristal. Um cristal radiante, pulsante de energia, fica diante dele. Os olhos de Bjorn se abrem com admiração e expectativa. Ele sente o poder emanando do cristal, percebendo que ele detém a chave para sua sobrevivência e talvez até mesmo possibilidades ainda maiores. Com o coração acelerado, Bjorn estende a mão e toca o cristal. Uma onda de energia percorre seu corpo, aprimorando suas habilidades e concedendo-lhe uma força recém-descoberta. Ele sente uma conexão com o cristal, como se ele o tivesse escolhido para ser seu portador. Enquanto Bjorn permanece ali, envolto na luminosidade do cristal, ele sabe que isso é apenas o começo de sua jornada. O desafio à sua frente é imenso, mas com sua determinação, inteligência e a poderosa conexão com o cristal, ele se sente confiante em enfrentar qualquer obstáculo que o labirinto possa apresentar. Com sua mente repleta de estratégias e seu coração cheio de coragem, Bjorn se prepara para explorar as profundezas do labirinto e descobrir os segredos e perigos que aguardam adiante. Ele está determinado a se tornar um verdadeiro herói e alcançar a grandeza que o destino lhe reserva. E pergunta onde está, que perigos aguardam sua vida de aventureiro e se ele voltará a encontrar Ainar novamente. Se você gosta dessa série, não deixe de comentar abaixo e me informar se deseja mais. Até a próxima!